Olá, mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje, nosso convidado, Dr. Valdemir Lucena de Araújo, advogado, membro da OAB em várias comissões, professor de Direito. Valdemir, muito obrigado por ter aceitado o convite, de participar do nosso programa. E a primeira pergunta que eu lhe faço: quantos anos de advocacia, quantos anos como professor e quantos anos na OAB, em que comissões que você participou da OAB? Pois não, doutor Ales, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre junto com o doutor Ales, uma pessoa com a qual a gente aprende muito, né? Obrigado. A advogar e a se portar de forma adequada perante essa função que é tão grandiosa para cada um de nós. Muito obrigado, viu, doutor Ales? Bom, de advocacia eu já tenho 22 anos, né? Ou seja, o tempo passa rápido. Outro dia eu me formei, mas já passaram-se 22 anos. E desde o primeiro ano, né, advogando, que eu comecei a fazer parte, né, de comissões da OAB. Comecei lá na prerrogativa e até hoje eu estou ainda na prerrogativa, sou coordenador de lá atualmente, né? E eu participei de muitas comissões, né? Porque cada comissão da OAB é uma escola, né? Verdade. Na segurança pública, por exemplo, onde você era presidente, né? Eu aprendi muito, né? E não foi só a segurança pública que eu fiz parte de exame de ordem, enfim, mais de uma dezena de comissões da OAB. Verdade. Jovem advogado. Jovem advogado. Nós trabalhamos juntos lá durante Exatamente, muitos anos. Exatamente. Então, cada comissão que você participa na OAB é uma escola, né? Não tenha dúvida. Verdade. Equivale a uma pós-graduação, não tem dúvida. Então, eu acho que cada advogado, independente do estágio que se encontre em matéria de advocacia, deveria vir fazer sempre parte da OAB, porque lá a gente aprende muito. É muito bacana. Sim. E como professor, quanto tempo de professor? Como professor também uma experiência muito grandiosa, acho que todo mundo deveria realmente experimentar essa sensação de ser professor. Fiquei 7 anos dando aula, né? E também antes de vir para a advocacia, eu já dava aula, né, no estado, né? Então isso tudo te traz realmente uma bagagem interessante, especialmente na minha área, que é a área do júri, onde você tem que se relacionar bem, se comunicar bem com os jurados, né, e tal. Então isso foi muito bom para mim. Eu fiquei então uns 7 anos dando aula, 6, 7 anos dando aula em faculdades, né? E foi muito bom. Paga pouco, deveria pagar mais, né? Realmente é um valor simbólico, Verdade, né? verdade. Porque a gente realmente atua de forma... É muito difícil, né? As salas são cheias, os alunos exigem muito de você. Atualmente as faculdades passaram muito a parte administrativa, você tem que lançar nota, não sei o quê. Então é difícil, né? Deveria ser mais fácil. Mas te deixa realmente um aprendizado muito bom. Bacana. Valdemir é referência em prerrogativa na OAB. Acredito eu que seja o mais antigo, porque está lá há esses 22 anos, ele está lá na prerrogativa, é coordenador hoje. E quais são os problemas da prerrogativa hoje, principalmente na área do júri, onde você milita? Então, nós temos várias problemáticas, né, de prerrogativa, né? E sempre que isso ocorre, a OAB realmente designa alguém para ir lá, né, e atuar. E verdade é que quando chega um representante da OAB lá, os juízes dão atenção, né? Então até mesmo porque o juiz pensa, daqui a pouco ele vai vir advogar, né? Então é bom que ele esteja tendo aí uma recepção boa da OAB. Se ele não nos recepcionar bem hoje, é possível que, dependendo de quem esteja na OAB, na presidência, quando ele vier, porque via de regra ele vem, né? A gente sabe que vem advogar. Sim. Então é bom que ele tenha aí uma relação boa, né? Mas, por exemplo, atualmente nós temos algumas problemáticas lá, como, por exemplo, o promotor ao lado do juiz, né? É uma coisa que deveria não ocorrer, né? Por quê? Porque o jurado é um cidadão leigo, né? E o fato do promotor estar ao lado do juiz, né, impressiona o jurado, porque os advogados, via de regra, estão numa mesa lá no fundo. Então, ideal é que o promotor sentasse ao lado do... O Ministério Público é parte, né? Então, Então, ele não deveria estar do lado do juiz, eu concordo. Sem contar, doutor Alice, que eles começam a ter uma conversinha, né, a falar no ouvido do outro, muitas vezes isso ocorre, né? Fazem comentários acerca da defesa e tal, isso ocorre. Não 100% das vezes, mas vez ou outra isso ocorre. Sim. Então, é muito prejudicial isso. Agora,
Isso aí faz parte da legislação, é assim que é feito o júri. Agora, eu acho que nós, né, OAB, advogados, especialmente que atuamos no júri, deveríamos realmente criticar isso. Para quê? Para que um dia talvez tenhamos isso realmente tirado do júri, porque, a meu ver, é prejudicial. E no tribunal do júri, onde nós temos a plenitude de defesa, não é ampla defesa, lá é plenitude. Então, eu acho que se a gente vir alguma coisa que prejudica a defesa, né, devemos realmente criticar. Então eu critico o promotor sentado ao lado do juiz. Pelo que eu fiquei sabendo, Valdemir, em razão dos problemas de prerrogativa, né, e até por conta de uma certa inércia da OAB, parece que vocês organizaram, fizeram uma associação. Como é que chama essa associação? Exatamente. É uma associação, né, voltada realmente para o Tribunal do Júri. Lá nós temos realmente muitos advogados que pensam, que refletem acerca do júri, né? O nome da associação eu já passo, é um nome bem grande, Associação do Tribunal do Júri, enfim, depois eu já passo o nome correto para você. E nós temos lá pessoas do interior, né? Uhum. Nós temos também pessoas de várias partes do interior, né, aqui de São Paulo. De São Paulo, nós somos, acho que mais ou menos 15 não, 21. E dessas 21 pessoas, apenas 4 são aqui do estado de São Paulo. O resto é de Campinas, Ribeirão Preto, não sei o quê, vários... então tem uma capilaridade grande no estado. Exatamente. Legal. Então é interessante por isso, né? E a gente se reúne costumeiramente aí duas vezes por mês, e discutimos a problemática do júri aqui no estado de São Paulo. Né? E a associação tem prerrogativa também? Tem, a gente... Tem telefone de prerrogativa? Não, isso é uma vez. Mas assim, a gente está criando ainda, porque é muito difícil montar uma associação, é muito complexo. Né? Mas a gente pretende criar... Mas é uma excelente iniciativa. Sim, sim. A gente pretende criar lá comissões, né, específicas de prerrogativa, e de várias, bem similar também a essas comissões da OAB, né? Uhum. Que é exatamente o que a gente pretende fazer também, só que pela associação. E com foco no júri, né? No júri, só júri. Né? Bacana, muito bacana. Então é interessante. E voltando, quais são os outros problemas que nós temos de prerrogativa ou os macetes, se é que podemos dizer assim, para se fazer um júri? Quais são os problemas que o advogado que está iniciando e vai fazer um júri? Isso. Eu até trouxe aqui mais ou menos uma relação disso, né? Nós temos, por exemplo, o depoimento do réu e das testemunhas, né? O senhor não acha que deveria ser, por exemplo, chega lá o réu, ele deveria se virar para o jurado, né? Para dizer, para responder e tal. Sim. Mas não, no júri o que acontece? O juiz, né, manda que ele vire para o juiz, né? Então, quer dizer, o jurado sequer vê a cara da pessoa que está dizendo, que está depondo, né? Isso o réu e as testemunhas, né? Aí, para sanar isso, o que eu faço? Eu levanto lá da bancada, vou perto dos jurados e começo a fazer a pergunta, que pelo menos o cara vira a cara e o jurado, né? Sim. Mas isso nem todo mundo faz, porque é uma esperteza de cada um dos advogados que faz isso para porque na realidade, isso, né? Se eu tiver equivocado, você me corrige que eu não faço júri, mas quem faz o julgamento no tribunal do júri são os jurados. Então, o juiz só aplica a pena. Só aplica a pena. Então, na realidade, a vítima, ou a testemunha, ou o réu, ele tem que falar para o jurado. Mas não fala. É errado. É muito contraditório isso, né? Sim. Então, assim, o júri tem umas coisas contraditórias, né? Por exemplo, o crucifixo, né? Nós vivemos num país laico, né? Por que tem que ter um crucifixo, né? Tem lá um crucifixo, aí às vezes dá vontade de falar para o juiz, excelência, poderia trazer o símbolo, né, das outras religiões, porque o meu cliente, por exemplo, ele não é protestante, por exemplo, então deveria ter lá, né, todas as religiões, né? E não só a católica. Eu não tenho nada contra, até mesmo porque eu não... Enfim, sim. Mas eu acho que deveria ter essa coerência, não deveríamos ter crucifixo. A questão seria por uma questão de isonomia. Ou você tem todos ou não tem nenhum. É isso que você está querendo dizer, não é exatamente, isso? Exatamente. Outra coisa também, doutor Alizé, a gravação, né? Ou seja, a nossa legislação, ela permite, né?
permite, no Sim. CPP, É um direito da parte, um direito do advogado gravar. Gravar. Está no Código de Processo Civil. E isso não só para o júri, mas especialmente para o júri, que a gente muitas vezes faz questão de gravar, né? Mas, infelizmente, há o quê? Há uma resistência por parte do Ministério Público, por parte dos juízes de primeiro grau e até mesmo por parte do tribunal, né? Tem a lei, mas eles não respeitam a lei. Eu vi um vídeo essa semana em que o advogado estava gravando e a juíza disse a ele que ele não tinha pedido autorização. Exatamente. Aí ele falou, não preciso pedir autorização, é um direito meu, tá no artigo tal, do Código de Processo Civil e tal. Aí ela falou, não, mas o senhor tem que me comunicar. Ele falou, também não tenho que comunicar. Não está escrito, não. A senhora me mostra onde que eu tenho que comunicar, onde que está escrito na lei que eu tenho que comunicar. Perfeito. Foi um bate-boca homérico, a juíza gritava, não acho que era no trabalho, eu não sei de onde que era. Eu falei, meu Deus do céu, cumpre a lei, pronto. Eu acho que assim, a essas alturas, né, a OAB está a par disso, que a gente comunica direto isso à OAB, né? E é a nossa instituição de classe máxima e a gente comunica, mas infelizmente a gente não tem um retorno a contento em relação a isso, porque continua isso. Né? Talvez falte uma melhor interação entre a OAB e a cúpula do judiciário para que isso seja sanado, ou com o CNJ, ou com o próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? Eu acho que aquela comissão, não sei se existe ainda, na minha época de OAB existia, Comissão de Relações Institucionais com o Poder Judiciário. Essa comissão seria uma comissão importante para acabar com esse problema, né? Exatamente. Enfim, né, o doutor pediu para eu listar as problemáticas, então eu estou trazendo realmente as problemáticas. Pensei um pouco, né? Por exemplo, nós temos também, doutor Aristar, problema de jurados profissionais, né? Ou seja, aquele jurado que está sempre lá e que a gente ouve muitas vezes. Uns até dão entrevista depois e falam, eu estou lá há muito tempo, não sei o quê. Isso deveria não ocorrer, né? Eles justificam que ocorre isso por conta da falta, né, de jurados. Aí eles acabam pegando lá aquela mesma pessoa. Eu acho que isso é muito ruim, né, para quem é julgado, porque você não deve ser julgado por uma pessoa profissionalizada ali, porque senão o Estado já faria um concurso, né, e daria um curso e tal. A ideia é que a pessoa venha do povo, né, para votar. Eu fui jurado. Foi jurado. Atrás, nos anos 80. Olha só. O júri era feito lá no Jabaquara. Verdade. Não existia Barra Funda. Olha só. E isso ocorre, né, muitas vezes. Então, a gente critica isso, né? As roupas, né, por exemplo, do réu também, parece que as autoridades têm um prazer, né, de ver o réu chegar ali todo amarelão, com aquele chinelo e tal. Nós, no dia do júri, nós advogados dizemos para o juiz, olha, a gente faz uma petição dizendo, a gente vai trazer a roupa. Traz a roupa, dá, né, lá para o cara veste, mas não. O juiz, via de regra, é contra isso, o Ministério Público também é contra, né? Eu, sinceramente, não entendo o porquê de serem contra, mas são contras e brigam com a gente no tribunal e tal, e muitas vezes o próprio tribunal diz, é isso mesmo, não tem que ir com roupa civil, vai com roupa de preso mesmo, né? Eu acho isso uma desumanidade. Mas a imagem, ela já faz um pré-julgamento. Um pré-julgamento. Sim, há um desequilíbrio entre acusação e defesa, no meu ponto de vista, com relação a esse tipo de situação. Não, o senhor está absolutamente certo. A nossa preocupação é exatamente o jurado. Porque o jurado, ele é muito visual, né? Ou seja... É um cidadão comum. Cidadão comum. É uma coisa humana isso. Sim, né? sim. Então você vê o cara lá, o cara chega com uma roupa de preso. Ele já é pré-julgado. Olha, o cara é preso, né? Então, mas é coisa que ocorre no júri. Por exemplo, algemas também, né? A gente sempre pede, olha, excelência, dá para tirar algemas do preso? Não, doutor, porque por causa da segurança. Mas tem lá 3 policiais ao lado do cara. Aí vai de preso para preso, né? Sim. Dependendo da situação, sim. Veja, a área de segurança, que eu estou no meio da área de segurança há muito tempo, às vezes você tirar a algema de um preso é extremamente complicado. Sim. Né? Mas é aquela história, né? Eu penso que a regra deveria ser não usar. Não usar. E a exceção, usar. Ao contrário, né? A regra é usar e a exceção é não usar. Talvez seja isso. Sim, não, o senhor está certo. O problema é que eles não usam, né? Esse raciocínio que seria o mais adequado, ao meu ver, né? A regra lá é algemas.
Deixa eu te perguntar uma coisa, você que é professor e tal, você não acha que no meio jurídico e na própria OAB existe uma falta de cursos e na própria, como é que fala, na faculdade, quando você vai ter as aulas, deveria ter duas matérias. Prerrogativa e Tribunal de Júri? Sim. Deveria ter cursos para isso, específicos para isso? Na verdade, assim... Estar na grade, lembrei o termo agora, grade curricular das faculdades, esses dois... Na verdade, assim, doutor Ares, todas as faculdades que eu passei por umas 6 faculdades, enfim, dei muita aula, assim, né? Então, toda a minha primeira aula, que eu dava Direito Penal, só que a faculdade, ela acaba te inserindo, né? Você vai lá para dar Direito Penal, ela também traz outras matérias para você lecionar, né? Sendo que a matéria principal seria o penal. Então, assim, em todas essas aulas que eu dei, todas, a primeira aula foi sobre prerrogativa, né? Então, não tem na grade. Por que também não tem na grade? Porque o universo das faculdades é um universo distante da realidade, é muito teórico. Então, eles não têm a noção da importância que é o advogado vir, né, sabendo das suas prerrogativas. Agora, quando a faculdade tem a sorte de ter um advogado dando aula, aí o cara vai falar de prerrogativa. E é importante as autoridades também saberem de prerrogativa, né? Eu tenho uma experiência minha de alguns anos, enquanto fui presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem por 9 anos, 2010 e 2018, eu participei de inúmeros cursos superiores de polícia na Academia da Polícia Civil. E eu falava como funcionava o Tribunal de Ética para os delegados e para os oficiais da PM e como funcionava a prerrogativa. Quais eram, por que existia prerrogativa. E muitos delegados, muitos oficiais não entendiam por que tinha prerrogativa. Eles achavam que era um benefício para o advogado. Aí eu explicava, não, isso aqui para o cliente. É um benefício para a defesa do cliente. O advogado não é beneficiado por isso. Não. Na realidade, é para garantir o livre exercício do direito de defesa. Apenas isso. Aí explicava algumas coisas e tal. Alguns reclamavam, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo, está na lei, só tem que cumprir. Exatamente. É uma lei federal, né, e tal. Uma vez até um desembargador, eu falei para ele sobre prerrogativa, e ele falou para mim assim, não vem o senhor com essa história de prerrogativa, vocês fazem essa... Como é que ele falou? Não foi lei. Faz essa regra lá e a gente tem que cumprir. Eu falei, Pedro Excelência, com todo respeito, o senhor está equivocado. Né? A prerrogativa ela está no Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, nós não fizemos, quem fez foi o Congresso, foi sancionado pelo presidente da República. Sou obrigado, como magistrado, a cumprir a lei. Né? Ele não gostou muito, mas infelizmente é a verdade. Né? Verdade. Atualmente no exame de ordem, por exemplo, a gente já tem matérias, né, de prerrogativa, o que é interessante, porque o aluno vai ser obrigado aí a dar uma estudada, né? Mas eu acho, doutor Ares, mas deveria ter no curso. No curso, mas não tem. Então, mas faltaria, né? A OAB, né? Aí, a OAB eu me lembro que nessas épocas, além de eu fazer as palestras lá no curso superior de polícia, na academia da polícia, nós quase conseguimos colocar na grade curricular dos cursos da polícia a prerrogativa do advogado para que todos os policiais entendessem o que é prerrogativa. Sim. Mas aí acabou não vingando, eu acabei saindo da comissão e a coisa desandou. O senhor pode escrever aí, olha. Se perdeu, não desandou. Eu lhe garanto, isso só vai ser resolvido no dia que a OAB realmente, né, com a força e com a respeitabilidade que tem a OAB é uma instituição extremamente forte e de grande credibilidade, é mesmo, né? Ela fizer uma intervenção junto aos cursos de direito, né? Para que seja inserido essa matéria, né? Isso eu acho que não vai vir do MEC por conta do que o doutor falou. As pessoas não conhecem, não sabem a importância. Não conseguem entender. Não conseguem entender. Exatamente. Acham que é o quê? Um benefício para o advogado. Então, eu acho que a OAB, especialmente o pessoal que mexe com prerrogativa, né, deveriam polemizar mais isso com o objetivo de levar isso para as faculdades, né? Sim. Nós temos excelentes pessoas, excelentes profissionais na OAB que poderiam estar indo dar essas aulas, né? E, gente, para que a gente possa realmente ter
um cidadão melhor atendido. Se a gente manda um advogado atender alguém que esteja preso numa delegacia sem prerrogativa, você vai estar denegrindo a nossa instituição e o direito como um todo. Porque o direito não pode ser pensado, especialmente o direito penal, sem prerrogativa. Por quê? Porque vai haver o quê? Sempre uma resistência natural do delegado, natural do promotor, e no júri nem se fala. Se você vai fazer um júri sem prerrogativa, não tem como, é impossível, né? É complicado, né? Então, e outra coisa também que eu gostaria de dizer é que o júri nunca faça sozinho, né? O júri você sempre tem que fazer com um colega, né? Porque ainda que esse colega tenha uma participação menor, e é sempre assim que ocorre, né? O júri sempre tem o principal advogado que estudou mais o processo, está mais a par, e ele pode levar ali uns colegas, né, para fazer uma parte e tal. E esse colega sempre vai te ajudar, porque muitas vezes você está de costas para o promotor falando com os jurados, e o promotor às vezes ele faz uma careta, alguma coisa, e o seu amigo te avisa, fala, ele está fazendo careta. Tira atenção, do jurado, né? Não, mas isso é o jogo, né? Então, o júri sozinho não é bom por isso. E sem contar que você estando ali com um colega, ele vai estar te dando Eu me lembro de uma história que eu escutei na época da faculdade. Não sei se isso é verdade, se é mentira, mas a gente escutava isso dos professores, né? O Valdir Troncoso Pérez foi fazer um júri e ele pegou um charuto e ele colocou um clips. Ele abriu o clips, enfiou dentro do charuto. Olha. Naquela época, né? Isso anos 50, anos 60, sei lá que ano foi isso. E ele acendeu o charuto e o promotor fazendo os questionamentos e falando, né, as alegações finais, não sei em que parte, e ele fumando o charuto. Olha. E a cinza não caía, porque por conta do clipe que estava dentro. Os jurados prestavam mais atenção se a cinza ia cair ou não do que a fala do promotor. Depois ele veio falar e ganhou o júri. Tá certo. Então, isso eu não sei se é folclore, não sei se é verdade. Pode ter sido mas verdade. Muitos advogados antigos, juízes antigos, promotores antigos contam essa história do Valdir Troncoso Pérez, né? E demonstra o que você está falando, tem toda a pertinência, né? Sim, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está tantos anos na prerrogativa. Quais são hoje os maiores problemas que demandam a interferência da prerrogativa hoje na advocacia criminal? Bom, na delegacia, né, ou seja, aí eu estou falando da atuação do advogado no crime como um todo, Sim. Né? Acho que a gente tem, por exemplo, às vezes você chega fora de horas, né, à noite, para falar com um cliente que acabou de ser preso, ou sábado, domingo. Não sei se por questões assim de estrutura, né, do Estado, da delegacia, né? Se bem que agora, né, não sei como está isso, o doutor deve estar mais a par, que o cara já está descendo direto para o presídio, né? Agora eu acho que não fica muito mais na delegacia. Não, fica pouco tempo. Pouco tempo. Mas antes ficava muito mais tempo. Hoje eu acho que essa questão já esteja sendo solucionada de uma forma mais prática, né? Mas era a dificuldade que a gente tinha de falar com o preso, muitas vezes, né? Aí, claro, a gente como advogado, o cliente está... o cara que contratou você, a mãe, o pai, o vizinho, sei lá quem que contratou, quer que você fale com o preso. Então, às vezes você não conseguia ter esse acesso ao preso, né? Então, era uma demanda que eu recebia bastante quando estava de plantão na OAB. Do ponto de vista da segurança, o que acontece nas delegacias, eu presenciei isso muitas vezes. Para quem não conhece a estrutura da delegacia, quando o cara é preso, inicialmente, quando se faz a lavratura do flagrante, dos registros todos que tem que ser feito, a parte de polícia judiciária, esse preso fica numa coisa chamada chiqueirinho, que é uma carceragem menor que fica logo atrás ali da onde fica a sala do delegado, a sala dos investigadores, a sala do escrivão, depende da estrutura da delegacia, mas é logo ali do lado, que é para ter acesso, para poder fazer todos esses registros. Hoje não tem mais, mas antigamente existia cadeia dentro das delegacias. Aí Sim. o que acontece? Quando você tem cadeia, porque hoje ainda tem alguns distritos que são cadeia de trânsito, né? Então tem alguns presos que ficam lá e depois são transportados para os CDPs, para os lugares que tem que ser transportados. Se você está... o preso já foi tirado do chiqueirinho e colocado na carceragem, Sim. não dá mais para tirar ele.
Por quê? O que acontece? Se a polícia retira ele, para ele falar com o advogado, depois põe ele de volta lá, os presos batem nele. Ah, tá. Por isso que o delegado, então... Então, os delegados, os policiais sabem disso, porque é a regra de cadeia deles, não é? Isso não é legal, isso está tudo errado. Mas não tem como a polícia interferir, como é que vai entrar lá? É complicado isso. Então, acaba tendo essa situação que o delegado evita, porque vai acabar sobrando para o próprio preso. Sim. Quando não tem jeito, o que acaba acontecendo? Às vezes o delegado chama ele na grade ali, da carceragem, e o advogado fala com ele na grade da carceragem. Sim. Mas é vamos dizer assim, um quebra-galho, né? É mais ou menos isso. Sim. E outros problemas? Tem mais algum? Polícia Militar, tem muito problema com Polícia Militar? Não? Não, Polícia Militar a gente lida menos, né? A gente lida mais com a Polícia Civil, né? Nessa área da gente. Mas olha, de um modo geral, né, eu acho que a polícia trabalha muito bem, né, ou seja, a gente tem problemas pontuais, às vezes, por exemplo, quando eu estou na prerrogativa, o advogado me chama lá, a gente acaba chegando lá, é bem recepcionado pelo delegado e acaba resolvendo, eu diria que 80% dos casos, né, ou quiçá até mais, a gente resolve com uma conversa com o delegado, né, especialmente quando são delegacias mais centrais, a gente percebe que tem uma estrutura melhor, né? E eu diria para o senhor que quando a gente chega lá em nome da OAB, né, o delegado dá atenção e a gente acaba resolvendo tudo, né? Claro que às vezes a gente chega lá, a gente percebe que se o advogado tivesse tido uma conversa mais amistosa, mais tranquila, né, poderia ele mesmo ter resolvido. Às vezes isso não ocorre. Por quê? Por conta da inexperiência, talvez, do advogado ou do fluxo, né, de trabalho ali da delegacia. Nervosismo pela situação em si. Mas, sinceramente, eu diria para o senhor que quando a OAB chega lá, realmente o atendimento é sempre muito bom, né? E a gente soluciona tudo. Vou fazer uma pergunta polêmica. Polêmica? Vamos lá. O que você acha da revista dos advogados na entrada dos fóruns? Eu reprovo completamente. Eu acho que os advogados não podem ser revistados, a não ser que seja também o juiz, o promotor e todo mundo. A gente sabe muito bem que, na prática, hoje, nós somos, sim, revistados no fórum, o promotor não e o juiz não, tá? Isso não é uma coisa declarada por eles, mas na prática a gente vê isso, tá? Então, eu acho que nós temos que ter representantes nossos, tanto aqui quanto em Brasília, para proibir esse tipo de coisa. A Lei 8.906 estabelece que devamos ser todos iguais. Então, por que tem que ter essa diferença no fórum? De jeito nenhum. Eu vou contar uma agora aqui para vocês. Eu tenho muitas amizades com vários juízes, vários promotores, e o advogado entra pela porta principal, como por onde entra alguns réus que estão presos, por onde entra familiar de preso, né? Entra tudo pela porta. Os policiais que vão ser ouvidos, entra toda pela porta principal. Juiz e promotor não entra. Juiz e promotor entra pela porta de trás. E aí, o que acontece? Quando a OAB fez reclamações com relação a essa questão, que a OAB queria que o advogado não passasse pelo detector de metais, o que a magistratura, né, o Tribunal de Justiça fez? Colocou detectores de metais nessas portas que dão acesso para a entrada de juiz e promotor. Existe um detector de metal. Ah, existe? Só que fica desligado. Ele não tem segurança. Muito bom. Eles entram e passam direto, né? Não é igual a gente que passa, inclusive, pelo raio-x. Se você tiver de mala, passa pelo raio-x. Não é isso? Exatamente. Né? Lá não tem raio-x, só tem o detector de metal que não fica ligado. Mas agora eu quero te perguntar. Eu vou te perguntar agora. Por que isso se eterniza entre nós? A gente não tem uma OAB, a gente não tem uma legislação. Deveria. Por que é uma questão que política, então? Eu acredito que sim, né? Eu acho que o Tribunal de Justiça deveria entender e fazer aquilo que deve ser feito. Deve ser feito. Porque eu não tenho notícia de nenhum incidente de algum advogado que entrou e criou qualquer problema que haja necessidade de você saber se ele está armado ou não. Então, eu também não tenho. Nunca tive notícia disso, né? Então, mas fazer o quê? Faz parte, né, do jogo. E se não fosse ter todos esses problemas, não haveria necessidade de ter OAB, não haveria necessidade de ter advogado, né? E não teria necessidade de ter a prerrogativa, não é verdade? Valdemir, muito obrigado pela tua disponibilidade, por passar a sua experiência na área de prerrogativa, na área de júri, né?
Agradeço muito a sua amizade, a sua parceria de tanto tempo e a palavra é sua para você fazer suas considerações finais para a gente fazer o encerramento. Beleza, doutor Alisson. Eu que agradeço. O senhor é uma pessoa de quem eu gosto muito, admiro muito. Obrigado. Né? A gente tem referências, né, na advocacia e saiba que o doutor é uma referência para mim, uma das melhores referências. O senhor é uma pessoa muito viva, muito equilibrada, né, acerca do pensar jurídico e, portanto, é sempre uma pessoa que nos inspira muito, viu? Então, eu que agradeço pelo seu convite, pela sua amizade e que o Criador sempre nos conduza, né, com essa vivacidade toda que você tem, que eu também tenho, exatamente por ser seu amigo. Aí eu pego um pouco dessa sua energia. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Valdemir. Valeu, obrigado. Sabe que o Valdemir, quando ele se tornou há 22 anos atrás advogado, ele foi para o Jovem Advogado e o primeiro coordenador do Valdemir fui eu. Né? E nós fizemos essa amizade, participamos de inúmeras comissões juntos, às vezes ele presidente, eu membro, às vezes eu presidente, ele membro, foi meu vice, foi meu secretário-geral, fizemos inúmeros trabalhos juntos, é uma gratificação muito grande para mim ter a sua amizade e ter participado da sua vida. Obrigado. Muito obrigado, Valdemir. Valeu, obrigado. Tá? Um abraço, a gente fica até a próxima.